precoce dos dentes, né, com o nosso mestrando em periodontia, o Ricardo Aguiar. Já está aqui, tudo bom, Ricardo? Deixa eu falar com você novamente. Olá. Seja bem-vindo. Olha, e você que está em casa, pode mandar suas dúvidas através do WhatsApp, né não, Ricardo? A gente está esperando aqui sua pergunta. No 981457570. Pode ficar à vontade, Ricardo. Bora bater um papo aqui, gente, olha, sobre dente. Porque dente também é muito importante. Saúde bucal é muito importante. E aí eu te pergunto, Ricardo, o que é o envelhecimento, né, precoce da bucal, né, da nossa saúde bucal, e quais são os principais sinais e sintomas, né, o que é que a gente sente quando a gente está, né, com alguma coisa estranha na boca. Isso. Bom dia, Marília, mais uma vez. Bom dia, pessoal que está aí assistindo. Manda a gente esse programa tão agradável e tão interessante, porque traz esse tipo de pauta que é de uma repercussão extremamente importante para a nossa saúde. Sim. Importante a gente entender que o processo de envelhecimento, ele não acontece quando a gente já está velho, né? Então, quando a gente fala em envelhecimento, a gente já se imagina cabelos brancos, já né, careca, velhinho, né? Já velhinho. Mas é importante a gente entender que o nosso corpo ele passa por um processo de envelhecimento. E hoje a gente tem visto cada vez mais comum nos consultórios, né, odontológicos, pacientes com aparências de envelhecimento na sua boca, mesmo estando ali ainda na casa dos 20, 30, 40 anos de idade. Então, o primeiro passo que a gente precisa entender é que o processo de envelhecimento ele acontece mais cedo do que a gente imagina. Então, o que é que a gente tem como sinais clínicos e sintomas disso? Dentes enfraquecidos, dentes com aumento de sensibilidade, ou seja, a gente tem vivido a era da hipersensibilidade dentinária, os dentes cada vez mais sensíveis. Sensíveis, fragilizados e também mais amarelados. Essas são as grandes características nos dentes. Então, quando a gente fala do processo de envelhecimento precoce bucal, a gente precisa também entender que na nossa boca a gente vai ter a gengiva, a gente vai ter tecido ósseo que suporta o dente, os ligamentos que fazem essa união, a articulação entre dente e osso. Então a gente tem vivido uma série de eventos no nosso dia a dia que tem feito com que todas essas estruturas coordenadas passem por um processo de degradação e de deteriorização, trazendo como consequências finais essa perda de qualidade de vida, porque a gente vai perceber essa sensibilidade comum em pequenas coisas, como por exemplo, eu vou tomar um sorvete, dói. Eu vou tomar a minha cervejinha no final de semana e dá aquela dorzinha no dente. O café, né? Tipo uma coisa quente, café. Né? E aí a gente precisa entender que esses processos eles vão acontecer basicamente por uma coisa chamada estilo de vida. Então, o estilo de vida que a gente tem vivido hoje é determinante nesse processo. Tem feito com que a gente tenha tido algumas ações de comportamento do nosso dia a dia que vai trazer esse enfraquecimento de uma forma geral. Me diga uma coisa, qual é o principal fator que causa esse envelhecimento? Pode ser genética também? A pessoa pode extrair dos nossos pais, alguma coisa assim? Tem alguma coisa a ver ou não? A nossa estrutura física, biotipo, fenótipo, né, como a gente costuma chamar, ela tem uma certa relevância, mas se eu tiver uma estrutura física adequada, mesmo assim, os eventos do dia a dia eles podem afetar. Então, ou seja, eu posso ter uma estrutura orgânica muito boa, eu posso ser muito saudável, mas ainda assim ter esses processos de envelhecimento acontecendo. Então, é mais característico pelo que a gente faz e o que a gente deixa de fazer do que exatamente por uma questão natural que a gente já tenha. A gente tem algumas imagens aqui, né, Mostra aqui, gente, ó. Tem algumas imagens na tela que a gente está mostrando aqui. A gente está vendo algumas, né, mais branquinho. Hoje em dia tem a questão das lentes de contato, né, tem as facetas. Agora eu vejo gente botando umas coisas tão brancas, fica meio azulado, fica meio estranho. Aí bota em cima e não bota embaixo, aí fica aquele negócio meio artificial, né? Isso aí não prejudica também os dentes, não? Tipo assim, me explica um pouco mais sobre isso, porque... Gente, eu não sei se eu tinha coragem de colocar, não. Eu já me ofereceram milhões de vezes. E eu disse, não, deixa assim mesmo. Porque, assim, eu acho que desgasta muito os dentes, não sei. Explica um pouco sobre isso também. Essa é a questão que não quer calar, né? É verdade. Então, assim, porque fica bonito. Tem gente que fica super natural, gente. Né? Até fica uma coisinha natural, acho que fica legal. Agora, aquele negócio muito branco, muito azulado. Fica meio estranho, né? E com o tempo, se você não for cuidando, trocando, ajeitando, vai ficando meio feio. Exatamente. O que é que a gente precisa compreender desse processo?
tecnicamente falando, cientificamente falando, são processos adequados. E o que a gente precisa mais entender ainda é que cada pessoa, cada indivíduo, ela tem a sua particularidade e a sua necessidade. Então, muitas vezes se entra no modismo de colocar de toda forma que eu nem precisaria ter. Isso. Então, muitas vezes a gente vê, por exemplo, nesse caso desse paciente, né, que ele ali, ele tem uma movimentação de um dente um pouquinho torto, que bastava usar um aparelho que resolveria para o resto da sua vida. Então, assim, a gente tem que entender também que se esses processos, eles de lente, de contato, enfim, não são feitas tecnicamente adequadas, eu posso trazer prejuízo, sim, para a minha boca. Processos de inflamações gengivais crônicas, que é um dos fatores que também levam ao envelhecimento da nossa boca. Então, percebeu que a gengiva sangrou? Está errado. A gengiva está doente. E é uma doença que, embora esteja situada na boca, ela tem um comportamento sistêmico, é uma doença inflamatória para o corpo inteiro, que interage com doenças como diabetes, que a gente acabou de falar. Então, diabetes é a grande doença que afeta a gengiva, que afeta a boca. Então, tem uma inter-relação. Se eu tenho um problema na gengiva e eu tenho uma condição de pré-diabetes ou diabetes mesmo, eu tenho um avanço dessa doença que pode levar ao que a gente chama, né, de periodontites, que seria a doença de toda essa região que a gente envolve gengiva, o osso de suporte, e aí a gente precisa evitar. Se minha lente ela está me causando alguma inflamação gengival, tem problema, procure o seu dentista, procure quem fez, ou se não tem mais condição de procurar quem fez, procurar um periodontista, que é o especialista na gengiva e nesses tecidos de suporte, para poder controlar essa doença, né, e fazer com que você não tenha uma doença crônica permanente na sua boca. É verdade. Olha, eu sou a favor quando os dentes realmente estão bem, né, gente? Desorganizados, desajeitados, realmente fica bonito, fica legal. Exatamente. Agora, às vezes é uma besteirinha, uma correção com um aparelho, né? Você falou uma coisa certa, com um aparelho, eu acho que tem jeito, se conserta tudo, fica tudo aliadozinho, bonitinho e é bacana, né? Eu acho que é bem por aí. Bora para a pergunta aqui, tá? Bom dia, doutor. Como eu sei que os meus dentes estão com envelhecimento precoce? É a Fernanda lá dos bancários. Então, o primeiro passo parece que até meio que óbvio, é procurar o dentista para que a gente possa fazer um exame clínico. No exame clínico, a gente vai tentar identificar se o meu dente ele tem trincas, ou seja, rachaduras e risquinhos, se a ponta do dente ele tem desgaste, se naquela região entre o dente e a gengiva tem alguma alteração. Então, provavelmente, essas alterações elas são visíveis ao olho nu. E aí, com a história, como a gente chama, anamnese, né? Com a investigação clínica do paciente, a gente vai entender se ele tem os fatores predisponentes a isso. Então, se a minha história de vida, se o meu histórico de doenças, então, eu preciso entender se o meu paciente, ele teve ou tem ainda uma diabetes descontrolada, se ele fuma, se ele é um paciente que anda ansioso, estressado, com problemas no sono, porque tudo isso a gente vai começar a entender que é quem repercute de fato. Então, se eu começo a investigar do meu paciente e extrair dele as informações que eu tenho para formar o meu diagnóstico, eu vou conseguir enxergar claramente e o paciente ele vai começar a entender também, porque ele vai dizer, de fato, quando eu durmo, eu sinto que eu acordo com a musculatura cansada, eu sinto meus dentes desgastados, eu sinto dor quando eu acordo, ou no final do dia de trabalho. Então, assim, a gente começa a individualizar o paciente e é isso que a gente precisa. A gente precisa que cada paciente, de fato, tenha um tratamento voltado para a sua rotina, voltado para a sua necessidade. E não a gente trabalhar como um processo mecanizado. Você vai fazer isso, você vai fazer aquilo, você vai fazer aquilo. A gente precisa individualizar. Somos individuais. A gente não tem como ter uma resposta universal para todo mundo. Então, cada paciente ele vai demandar uma necessidade específica. Cada paciente é único, né? A má higienização, né? Ela pode influenciar no aceleramento, né, da gengiva e também dos dentes para esse envelhecimento ser mais rápido se a pessoa não fizer uma boa higienização bucal. Isso pode contribuir também para esse envelhecimento vir mais cedo? Exatamente. As doenças que derivam da não higienização, que as mais conhecidas são cárie, que é uma doença, apesar de origem bacteriana, ela só vai acontecer pela não higienização somada ao alto consumo de açúcar. O que a gente vê no dente é a lesão que essa doença proporciona. Então, cárie, as doenças gengivais, que são crônicas, elas vão afetando as minhas estruturas dentárias e o suporte do dente, de modo que, somado com o estilo de vida,
a gente vai tendo esse tipo de repercussão e acelera sim. A má higiene é um fator de degradação acelerada também em razão dessas pontuações que a gente sempre faz. A questão da alimentação, ela pode contribuir? Exatamente, também. Então, é necessário que façamos dietas nutritivas de uma forma geral para que o nosso corpo ele esteja bem preparado para tudo. Mas é importante a gente destacar que a gente tem 3 pilares fundamentais que é preciso a gente entender que levam ao envelhecimento acelerado, fora da minha necessidade de escovar bem os meus dentes, passar o fio dental. Sim. Primeiro a gente chama de tensão, que seria o aperto dos dentes. E aí a gente traz uma palavrinha que ela está sendo cada vez mais conhecida, que é o bruxismo. É o bruxismo, né? Então o bruxismo, ele é um evento que acontece que não é da função normal do nosso corpo. Então, ou seja, ou a gente aperta o dente ou a gente range. A gente faz os movimentos de rangimento. Geralmente os movimentos de rangimento, eles derivam de um problema de sono. Então eu tenho a afetação no meu sono, pode ser insônia, pode ser a privação do sono, restrição do sono, um sono de péssima qualidade, com muitos microdespertares, muita associação ao ronco, a apneia obstrutiva do sono, levam ao bruxismo, que é esse desgaste acelerado. Então eu vou comprimir o dente, eu vou fazer uma compressão também do osso de suporte, a minha gengiva ela começa a se afastar, que é o que a gente chama de retração gengival ou recessão gengival. Então, assim, a gente começa a descobrir o dente, mostrando a raiz do dente. Esse é um sinal claríssimo, né, do envelhecimento precoce bucal. Quando ele acontece ali com pessoas de 30 anos de idade, 20 anos de idade. Ou seja, é um evento que, como a gente fala do envelhecimento, poderia acontecer ali nos 60, 70 anos de idade, pelo uso normal, pelo uso comum que a gente tem. É verdade. Mas aí a gente tem esse sono atrapalhando, a gente tem o fator da ansiedade. Infelizmente, a gente tem vivido uma sociedade cada vez mais ansiosa, estressada. Muita meta de trabalho, a pessoa burnout, depressão, todo tipo de doença associada ao mental também tem levado ao bruxismo. E aí a gente começa a apertar, ranger o dente e essas estruturas começam a enfraquecer. Acho que hoje em dia a maioria das pessoas tem bruxismo, viu? Eu acho que a maioria das pessoas tem o tal do bruxismo. Quando a gente se pega às vezes, né? Eu tenho esse tal de bruxismo aí. E quando eu acordo, eu me pego apertando meus dentes, né? Eu não sei, é à noite, quando eu tô dormindo. Mas eu sinto isso. É tanto que esse bruxismo, ele também pode causar danos nos dentes, né? Como você falou, enfraquecimento, de tanto que você aperta. Exato. Né? É isso, doutor? Tanto nos dentes quanto nas estruturas de suporte. Sim, o osso, a gengiva, a articulação temporomandibular. Então a gente fala muito hoje nas dores orofaciais, ou seja, eu tenho dor em todo lugar. Por quê? Porque eu estou fazendo um excesso de uso dessas estruturas. Então, quando eu tenho esse bruxismo, eu vou estar destruindo tudo. Eu preciso de um acompanhamento terapêutico. E aí, é interessante a gente destacar que o dentista sozinho não trata bruxismo. A gente tem terapêuticas de travamento do avanço. Mas por que o dentista sozinho não trata o bruxismo? Porque é uma doença de ocasião, porque eu tenho outros problemas associados, que nesses casos principais são alterações no sono e as alterações de ansiedade, que levam ao bruxismo. Então, se eu não faço também um suporte com a psicoterapia, trabalho com psicólogo, né, e toda a parte médica do sono, que seja neurologista, né, o psiquiatra, pneumologista, também, que ajuda todo mundo. Então, né? é um trabalho multiprofissional, além da odontologia, eu preciso tratar. E uma coisa que muitas pessoas, assim, acabam não sabendo que outra forma de bruxismo que a gente tem e que ele vem de uma atividade que é boa para o nosso organismo, que a gente tem convencionado de chamar o bruxismo do esporte. Então, quando a gente também está na atividade física, principalmente academia, quando a gente vai fazer os exercícios de força, de posicionamento, a gente também aperta dente. É mesmo. Esse também tem sido o sinal clássico. Por quê? Porque hoje a gente tem, sei lá, milhões de pessoas no Brasil, praticamente a metade da população brasileira tem feito alguma atividade física. Seja uma caminhada, seja um esporte, ou seja simplesmente a musculação. Na musculação a gente trava os maxilares e acelera também. Imagina só, eu tenho um bruxismo diurno, eu tenho um bruxismo quando eu durmo, eu faço a prática do esporte sem proteção. Então, para especificamente os atletas, protetor bucal. Parecido com aqueles de luta que a gente vê no MMA, que a gente vê no jiu-jitsu, no karatê, enfim. Para quê? Para que eu proporcione esse travamento desse avanço dessas questões. Então, o primeiro pilar é, de fato, o bruxismo e esses apertos. O segundo pilar, a gente vai falar de acidez. Acidez em boca. Aí vai entrar o componente alimentar. Então, se eu tenho uma dieta baseada
em alimentos ácidos, aí você né? pode muitas vezes perguntar, Cítricos, né? Ricardo, mas o que é uma dieta ácida? Frutas cítricas, o excesso de frutas cítricas, Condimentos o demais, excesso de refrigerantes, vinho, cerveja, aí você vai dizer o café, o açúcar, né? Então você vai dizer, ah, não, mas Ricardo, eu sou vegano. Ah, mas você come salada? As folhas, elas são ácidas. Você vai temperar com limão, vai temperar com vinagre. É mesmo? Acidez. Então, se eu tenho um excesso de dieta ácida, eu posso também comprometer a estrutura dos meus dentes por um processo biocorrosivo. Aí imagina só, eu faço a biocorrosão, somo com aperto, eu tenho uma aceleração dessa degradação. Mas o componente principal dessa acidez vem de uma doença crônica geral que a gente tem, que infelizmente também tem aumentado na população mundial, que é o refluxo, que deriva de uma gastrite, muitas vezes maltratada, mal acompanhada ou nunca acompanhada. Então, o que é o refluxo? É retirada de um ácido que está dentro do estômago e ele volta pelo esôfago e vem para a boca. Na minha boca, eu não tenho proteção nenhuma contra essa acidez. Então, imagina só, uma acidez de refluxo, uma acidez alimentar, um bruxismo de apertamento, na minha prática esportiva apertando. Eu tenho todos os hábitos se formando para levar a maior degradação das minhas estruturas que eu posso ter. Exatamente. Pode piorar? Pode. Pode. A indústria, ela passa para você, muitas vezes, uma sensação que eu vou te entregar um produto que vai salvar a sua vida. Pastas de dente que clareiam. Eita. Imagina, Marília, olha só. A gente tem um monte efeito. de pasta de dente, cada uma que diz uma coisa, né? Uma clareia, outra é para tártaro, outra para não sei o quê, outra para isso, outra... E a gente fica tudo doido. Qual que eu compro, né? Qual que é melhor? É melhor essa ou essa com meus dentes, né? A gente fica, quando a gente vai comprar, realmente fica naquela. Muitas vezes o menos é mais. É verdade. Né? Então, assim, sempre que uma pasta ela vier dizer, faz isso, opa, bote ali um asterisco e a gente vai se informar. Infelizmente, a gente não tem o hábito dessa busca disso daí. Então, pastas que promovem clareamento dentário, elas são abrasivas, elas desgastam as estruturas dentárias. Então, quer fazer um clareamento com segurança, é no consultório. A odontologia é uma ciência que estuda clareamento há mais de 30 anos. É verdade. Então, é um processo seguro, feito sob supervisão direta ou até indireta, quando é o clareamento caseiro. Mas essas práticas caseiras, juntar bicarbonato com limão para deixar o dente mais branco, é a coisa que pior pode acontecer na sua vida. Eu não sabia dessa fazer um não, desgaste absurdo no seu dente. Bicarbonato com limão, gente. Eu já recebi pacientes com isso. Então, assim, você vai procurar na internet, receita caseira. Infelizmente, existe a questão do custo do processo. É muito barato você comprar uma pasta que clareia dente. Só que ela vai desgastar suas estruturas dentárias, de modo a que você acelere esses processos também. E aí a indústria ela vai fazer, essa aqui é uma pasta para clarear, mas essa aqui é uma pasta para sensibilidade também. Eu vou te ajudar, mas ela está te piorando aqui. Então, conselho, nunca usem pastas, enxaguantes, nada que vão promover aquela melhora mágica. Não existe mágica na saúde. A saúde é processo, é cuidado permanente, é rotina, é visita regular ao dentista. É isso que funciona pra gente. Maravilha. Daqui a pouquinho tem uma pergunta ali para você, Ricardo, mas deixa eu dar um recadinho rapidinho. Você que está em casa, olha